Sérgio Santana, que trabalha para o Lance, trouxe a informação de que o defensor Adrielson, ex-jogador do Sport, estava com as malas quase prontas para o São Paulo quando o Botafogo chegou, atravessou a negociação e encaminhou o acerto com o jogador de 24 anos. As conversas entre atleta e tricolor estavam em estágio tão avançado que o jogador tinha até viagem marcada para São Paulo com o intuito de realizar exames médicos. No fim de semana, contudo, o Botafogo chegou com melhores números e levou a melhor. A contratação de um zagueiro era uma das prioridades da diretoria do Alvinegro. O staff do Botafogo buscava um defensor com perfil rápido e Adrielson encaixou na ideia. Adrielson é uma contratação sem custos, pois rescindiu seu contrato com o Sport no mês passado por atraso no pagamento de salários e ficou livre no mercado. Ele vai assinar um contrato de 3 anos. André, diretor de futebol do Botafogo, que conduziu as negociações pessoalmente. O dirigente entrou em contato diretamente com os empresários do Adrielson e convenceu o jogador a optar pelo Botafogo ao invés do São Paulo. O zagueiro atuou pelo clube do Emirados Árabes Unidos na última temporada. Por lá foram 2 gols em 29 jogos. No Sport ele fez 155 partidas e balançou as redes em 5 oportunidades. E aí, o São Paulo perdeu uma oportunidade na opinião de vocês? Chegado o dia que Rogério Ceni tanto esperou, a janela de registros foi aberta nesta segunda-feira no Brasil, o que permite a chegada de reforços para o elenco do São Paulo. Um deles já foi até apresentado, o atacante Marcos Guilherme, que vestirá a camisa de número 95 e se mostrou muitíssimo feliz com esse novo ciclo em sua vida. Inclusive, confessou que abriu mão de muita coisa para defender as cores do São Paulo novamente. Que seja muito bem-vindo e que arrebente no Brasileiro e Sul-Americana, competições em que poderá participar nesta temporada pelo Clube do Morumbi, onde ele tem grande identificação. Poderemos ter muitas novidades no mercado da bola a qualquer momento. Segundo informações de Uliana Marcelo do Bola VIP, além de Marcos Guilherme, o mandatário são paulino quer mais um atleta que jogue pelos lados de campo. O nome que agrada a todos os diretores é de Pedro Rocha. Inclusive já foram feitos os primeiros contatos com os representantes do profissional que pertence ao Spartak Moscou da Rússia. Isso porque nos últimos dias, a diretoria do São Paulo fez uma proposta que agradou bastante ao staff do atacante Pedro Rocha, jogador muito próximo de um acordo com o tricolor paulista. A informação é da repórter Monique Vilela. A jornalista também revela que o Botafogo também tem interesse no atleta, mas diferentemente do zagueiro Adrielson, ex-Sport, que preferiu ir ao time carioca ao invés do tricolor, o atacante está disposto a atuar na equipe de Rogério Ceni. O atacante, que nesse momento está emprestado ao Atlético Paranaense, não deve continuar no Furacão, uma vez que o presidente Mário Celso Petraglia não aceitou ativar a cláusula de compra para ficar com o jogador. Se quiser o atleta, o diretor teria que pagar 28 milhões de reais ao time russo. O time de Curitiba esteve próximo de ser obrigado a pagar esse valor. Caso Pedro Rocha entrasse em campo em 60% dos compromissos da equipe de Felipão, a compra seria obrigatória. Como isso não aconteceu, o ponta deve ser liberado a qualquer momento. O próximo passo da equipe paulista agora é se acertar com os diretores russos. Vale lembrar que Pedro Rocha tem contrato com o Spartak Moscou até julho de 2023. Uma nova reunião para bater o martelo e trazer Pedro Rocha ao Morumbi deve acontecer em breve. Mas a notícia não acaba por aí. Como era de se esperar, as divergências nas informações são inevitáveis e, segundo o Eduardo Afonso, André Plihal e Eduardo Rodrigues, a chance de Pedro Rocha ser contratado pelo São Paulo é 0. Mercado de transferências lembra chegada e também lembra saídas. E o São Paulo deve usar boa parte do dinheiro da venda de Gabriel Sara ao Norwich City da 2ª divisão da Inglaterra para pagar dívidas com o elenco atual. Segundo informações, há a expectativa de que o dinheiro da venda da joia de Cotia caia no dia 1º de agosto. Sendo assim, seria utilizado para quitar de vez a dívida do clube com o elenco do período mais agudo da pandemia. Quando chega dinheiro ao clube, geralmente acontecem concorrências de credores para o pagamento de dívidas.
No caso do montante relacionado à transferência de Sara, a cúpula tricolor optou por priorizar quitar o que deve ao elenco, além de outros acordos judiciais. O atacante uruguaio Facundo Milán acertou sua transferência para o Wanderers, clube da primeira divisão do Uruguai. Ele deixa o São Paulo pouco mais de um ano depois de ser contratado para o Sub-20 e sem nunca ter sido promovido ao time principal. O jogador vinha treinando em Cotia separadamente, já que não tinha mais idade para defender as equipes de base. Em junho foi liberado para viajar ao Uruguai. O contrato dele terminava em dezembro. O jogador já foi anunciado pelo seu novo clube. Boa sorte! O São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira após um empate com o Fluminense no último domingo. Sem poder comemorar o feito no Allianz Parque na última quinta-feira, 47.141 torcedores do tricolor lotaram o Morumbi para apoiar o time contra o Fluminense, no qual o placar do jogo resultou em 2-2. Neste jogo, com o fato do jovem Patrick, de 19 anos, ser escalado como titular, o técnico Rogério Ceni chegou à marca de 11 estreias de atletas das categorias de base promovida em 2022, em partidas do time principal do tricolor, um recorde histórico, o maior registro do tipo desde 1930. O treinamento desta segunda não teve as presenças de Léo, Jandrei e Miranda. Os três fizeram tratamento médico. O zagueiro e o goleiro saíram com dores do confronto no Morumbi e foram preservados. Léo tem um edema no músculo posterior da coxa direita e Jandrei sentiu dores nas costas após um choque. Já Miranda saiu com dores musculares na partida contra o Palmeiras na semana passada e segue em observação. A expectativa é de que ele treine na terça. Caso nenhum tenha condições de jogo na quarta, Rogério Ceni terá mais problemas na escalação contra o Internacional. O treinador já não conta com Arboleda, Luan, Alisson, Caio, André Anderson e Reinaldo lesionados. Patrick e Caleri estão suspensos. Desta maneira, os garotos revelados na base podem ganhar mais chance. O garoto Luizão, por exemplo, pode ser titular. No treino da tarde de hoje, aqueles que mais atuaram no domingo fizeram um trabalho regenerativo e uma corrida no gramado. Os reservas, porém, participaram de atividade com bola, orientada por Rogério Ceni e um trabalho tático. O tricolor entra em campo na quarta-feira às 20h30 de Brasília para encarar o Internacional em Porto Alegre pela 18ª rodada do Brasileirão e no sábado às 19 horas para o duelo diante do Goiás no Morumbi. Os duelos encerram a participação são paulina no primeiro turno do Brasileirão. O São Paulo ocupa a 9ª colocação do Brasileirão com 24 pontos. O tricolor soma 4 partidas de invencibilidade na competição. O São Paulo pode ser multado, pois atos racistas foram flagrados na torcida são paulina no Morumbi no último jogo. Tanto o São Paulo como o Fluminense se manifestaram e condenaram o ato. O São Paulo, inclusive, informou publicamente que registrou o boletim de ocorrência contra os indivíduos responsáveis pelo lamentável episódio. O clube deixou claro que racistas não são bem-vindos no Morumbi e que o São Paulo Futebol Clube é de todos, sem discriminações. As pessoas que cometeram gestos racistas após serem identificados podem ser impedidos de entrar no Morumbi pelo menos por 2 anos e responderão criminalmente pelos seus atos.